Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quarta-feira, 24 de agosto de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para essa quarta-feira separei apenas 9 palpites com duas opções, média da aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nessa quarta-feira, temos a nossa banca ADP Sports, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa terça-feira, 23 de agosto, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Deixamos também 2 bilhetes prontos para vocês investir. Nessa quarta-feira também teremos palpites e bilhetes prontos nos stories do Instagram. Pegamos aqui na tripla de over para essa terça-feira, 23 de agosto, acima de 1,5 gol, Estrela Vermelha e Maccabi Haifa bateu. Acima de 1,5 gol, Benfica e Dinamo de Kiev bateu. E acima de 1,5 gol, Vitória Plzeň e Karabag bateu. Pegamos aqui também uma duplinha para vocês investirem. Pegamos aqui Vitória Plzeň com empate, bateu. E infelizmente o Estrela Vermelha estava vencendo até os acréscimos, tomou o gol no finalzinho e não batemos aqui essa duplinha. Nessa quinta-feira também teremos palpites e bilhetes prontos. É só você seguir logo lá no nosso Instagram, @elonepalpites. O link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. E faça já seu cadastro na Mr. Jack e realize apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O link da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Faça já o seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o grupo fechado e também temos o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa quarta-feira, 23 de agosto, 24 de agosto. Começando aqui pela Copa da Liga Inglesa, na partida entre Forest Green e Brighton. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Forest, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Brighton, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1. No último jogo realizado entre as equipes, foi em 2003, não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 1,40 para a equipe do Brighton, 8,50 para a equipe do Forest. O palpite que vou deixar para vocês, apenas da aposta única, over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Forest, bateu 2,5 em 3 oportunidades. O Brighton, jogador fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 2,5 também em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, apenas da aposta única, acima de 2,5 gols. Agora pela qualificação Liga dos Campeões, jogo da volta na partida entre Dinamo Zagreb da Croácia e Bodø/Glimt da Noruega. No jogo da ida, o Bodø/Glimt venceu jogando em casa por 1-0. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Dinamo Zagreb, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Bodø/Glimt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último jogo marcado entre as equipes, no jogo da ida, o Bodø/Glimt venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1,83 para a equipe da casa, 4,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Dinamo Zagreb, bateu ambas marcam em todos os jogos. A equipe do Bodø/Glimt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 1,5 gols. Ainda pela qualificação Liga dos Campeões, na partida entre PSV da Holanda e Rangers da Escócia, jogo da volta. No jogo da ida, ficaram no empate em 2-2 na casa do Rangers. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa da equipe do PSV, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Rangers, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. No último jogo realizado entre as equipes, ficaram no 2-2 na casa do Rangers. As odds estão marcando aqui a 1,75 para a equipe da casa, 4,60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de acima de 12,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do PSV, bateu over 2,5 em todos os jogos. E a equipe do Rangers, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 2,5 em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês.
Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui para vocês casa com empate. Ainda pela qualificação Liga dos Campeões, jogo da volta na partida entre Trabzonspor da Turquia e Copenhague da Dinamarca. No jogo da ida, o Copenhague venceu jogando em casa por 2-1. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Trabzonspor, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Copenhague jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. No último jogo marcado entre as equipes, o Copenhague venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2.10 para a equipe da casa, 3.30 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de over 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Trabzonspor, bateu acima de 1,5 gol em 4 oportunidades. E a equipe do Copenhague jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 1,5 gol em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Trabzonspor com empate. Agora pelo Campeonato Boliviano, na partida entre Universitário de Sucre e Palma-Flor. Na classificação, o Sucre vem na 15ª colocação com 10 pontos, marcou 7 e sofreu 25 gols, tem um saldo negativo de 18. E a equipe do Palma-Flor vem na 13ª colocação com 11 pontos, marcou 13 e sofreu 16 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Sucre, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Palma-Flor, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 5 empates seguidos. No último jogo realizado entre as equipes, o Palma-Flor venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 2.30 para a equipe da casa, 3.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2 gols e meio, ou você pode pegar também fora com empate, veja uma boa opção para esse jogo. Agora pela Copa do Brasil, jogo da ida na partida entre Fluminense e Corinthians. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Fluminense, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Corinthians jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. No último jogo realizado entre as equipes, o Fluminense venceu jogando em casa por 4-0. As odds estão marcando aqui a 1.90 para a equipe da casa, 4.50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Fluminense para vencer. Vamos ver que nos últimos 5 confrontos entre eles, na casa do Fluminense, foram 2 empates e 3 vitórias para a equipe da casa. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Voltando aqui pelo Campeonato Boliviano, na partida entre The Strongest e Blooming, na classificação, o The Strongest vem na liderança com 28 pontos, marcou 31 gols e sofreu 9 gols, tem um saldo positivo de 22. E a equipe do Blooming vem na 14ª colocação com 11 pontos, marcou 15 gols e sofreu 23 gols, tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do The Strongest, vem de 1 empate e 4 vitórias. E a equipe do Blooming jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1 e perdeu 4. No último jogo realizado entre as equipes, o The Strongest venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1.11 para a equipe da casa. O palpite que vou deixar para vocês de acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, em confrontos diretos, bateu 2,5 em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês The Strongest para vencer ainda no primeiro tempo. Voltando aqui pela Copa do Brasil, na partida entre São Paulo e Flamengo, vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do São Paulo, esse é o jogo da ida, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Flamengo jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 1 empate e 4 vitórias. No último jogo realizado entre as equipes, o Flamengo venceu jogando fora de casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 3.80 para a equipe da casa, 2.05 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui Flamengo para vencer. E passando para a próxima e última tip pela Copa da Colômbia, na partida entre Independiente Medellín e Milionários, jogo da ida. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Medellín, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Milionários jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No último jogo realizado entre as equipes, o Medellín venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2.70 para a equipe da casa, 2.37 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de casa com empate. Vamos pegar aqui o retrospecto entre as equipes. Na casa do Medellín,
Nos últimos 5 jogos, foi uma vitória para a equipe do Milionários, 3 vitórias para a equipe do Medellín, e houve aqui um empate, vou deixar aqui casa com empate, como segunda opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gols. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa quarta-feira, 24 de agosto. Eu peguei aqui para vocês uma duplinha, Trabzonspor com empate a 1,33 e over 2,5 PSV e Randers a 1,61. Essa duplinha gerou um DD de 2,15 e simulei R$100. Você terá um retorno máximo de R$215. E peguei aqui para vocês uma múltipla de 4 jogos com ODD de 5,84. Isso aqui é uma múltipla mais arriscada. Fluminense para vencer, PSV para vencer. Na linha de gols, peguei aqui São Paulo e Flamengo acima de 1,5 gols. E The Strongest e Blooming acima de 2,5 gols. Essa múltipla gerou um DD de 5,84. Simulei R$10. Você terá um retorno máximo de R$58. Obrigado a todos. Boa sorte para nós. E fui.